Evangelho de Marcos, capítulo 16, vamos ler, irmãos, os versos 15 e o verso 16. Está escrito assim na palavra do Senhor: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Verso 16: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Até aí, irmãos. Irmãos, o verso 15, Marcos está falando aqui sobre o Evangelho, e Evangelho foi tema da minha última mensagem. Eu quero comentar, irmãos, o verso 15, somente como uma breve introdução. O tema da mensagem de hoje será outro, falarei mais à frente. Vamos dar início, irmãos. Aqui, o texto que nós lemos, nós estamos diante da conclusão do Evangelho de Marcos. Aqui, irmãos, Jesus já ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Jesus está dando aos seus discípulos, meu querido, uma importante missão. Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos o que eles devem pregar. Porque a real preocupação de Jesus, irmãos, não era a satisfação terrena e passageira das pessoas, mas a preocupação de Jesus era sim a necessidade eterna das mesmas. E Jesus diz aos seus discípulos no verso 15: Ide, vão pelo mundo e preguem. Preguem o quê? A teologia da prosperidade? Não. Jesus disse: preguem o Evangelho. Na última mensagem que eu trouxe aqui, meu querido, minha querida, nós aprendemos mais sobre o Evangelho. E nós vimos que o Evangelho de Deus não consiste em pregar enriquecimento por meio da fé. Nós vimos que o Evangelho não consiste em pregar um reino terreno, mas o Evangelho consiste em anunciar o reino de Deus, consiste em anunciar as moradas eternas. Pregar o Evangelho de Deus é falar do reino que Deus nos tem preparado desde a eternidade passada. É falar da Nova Jerusalém, da cidade santa. Pregar o Evangelho, meu querido, é chamar o povo ao arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Pregar o Evangelho é apontar Cristo como única porta de salvação. Então, meu querido, não perca oportunidades, pregue o Evangelho, pois o Evangelho é a mais importante mensagem de todos os tempos. A pregação do Evangelho é a mais importante mensagem já anunciada nessa terra. Amém, meu querido? E o verso 15 e o verso 16 deixa claro o porquê nós precisamos pregar o Evangelho. Nós veremos no verso 16 o porquê de pregar o Evangelho, meu querido, ser tão importante. E eis aqui o tema da mensagem de hoje. Presta bem atenção, irmãos. Pergunta: irmão Auricélio, por que é tão importante pregar a mensagem do Evangelho? O verso 16 responde, acompanhe comigo: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, será condenado. É importante, meu querido, porque a mensagem do Evangelho trata da tua eternidade. Glória a Deus. A mensagem do Evangelho trata da tua eternidade, trata da minha eternidade. Irmão Davi, esse microfone está falhando, ó. E o texto está dizendo, irmãos, enfaticamente, que quem não crê será condenado. Na última mensagem, nós falamos sobre a salvação. Na mensagem de hoje, nós trataremos sobre a condenação do inferno.
Falaremos hoje, meus irmãos, sobre esta tão terrível verdade. Falaremos hoje de uma verdade que se tem evitado nos púlpitos da igreja moderna. Porque falar sobre o inferno não é tão palatável. Uma vez que o falso profeta não quer espantar a sua clientela, a mensagem precisa, ao invés de confrontar, ela precisa amaciar o ego do pecador. O falso profeta, na verdade, meu querido, ele nem mesmo se importa com a tua salvação, ele não se importa com a tua eternidade. O falso profeta quer saber do teu bolso, ele quer saber dos teus bens, e pouco importa para ele onde você vai passar a eternidade, se é no céu ou se é no inferno. Na verdade, irmãos, o falso profeta, ele não liga nem para a salvação dele mesmo. Irmãos, e dada a importância desse tema, falaremos hoje da terrível verdade, da terrível realidade do inferno. Mas, irmão Auricélio, por que pregar sobre o inferno? Porque Jesus falou sobre o inferno, irmãos. Jesus falou, e não foi uma nem duas vezes, ele falou muitas vezes a respeito desse tema. Inclusive foi Jesus Cristo quem mais falou desse tema em toda a Bíblia. Nós falaremos sobre o inferno, irmãos, porque a Bíblia é repleta de passagens que tratam deste tema. A Bíblia fala de quem vai para o inferno. A Bíblia fala como é o inferno. A Bíblia fala o que tem no inferno. A Bíblia também fala sobre a duração do inferno. Primeiro ponto, irmãos, o que é condenação? Resposta: condenação, meu querido, é a sentença final em que o juiz ou o tribunal reconhece o réu como culpado e lhe impõe uma pena. E o que nós podemos aprender sobre o inferno de toda a Bíblia, eu creio que um texto que ele retrata melhor é Lucas 16. Abra comigo, irmãos, Lucas 16. Você está em Marcos 16, vai para o próximo livro. Você está em Marcos 16, vai para Lucas 16. Lucas 16, meu querido, a gente vai perceber pelo texto que Jesus mostra em detalhes este lugar de punição. E à medida que a gente for lendo, a gente vai explicando. Lucas 16, todos acharam amém? Glória a Deus. Vamos começar do verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Irmãos, o texto começa descrevendo dois homens. O verso 19, meu querido, minha querida, diz que o primeiro homem era rico e que se vestia com o que havia de melhor: púrpura e linho finíssimo. Coisa fina, irmão, só a nata da sociedade se vestia daquele jeito. Jesus diz em Mateus capítulo 11 que os que assim se vestiam estavam nos palácios. E o texto também diz, ainda no verso 19, que aquele homem se regalava todos os dias esplendidamente. Por meio de sua riqueza, aquele homem proporcionava a si mesmo todo tipo de prazeres.
Aquele homem, por meio de suas posses, proporcionava a si mesmo todo tipo de prazer. Desfrutava de muito luxo. Ele comia, irmãos, o que havia de bom e de melhor. Os melhores manjares e os melhores vinhos estavam na mesa daquele homem. Não somente aos finais de semana e não somente nos feriados, mas o texto diz que todos os dias ele se regalava esplendidamente. Nos versos 20 e 21, meu querido, descrevem a situação do outro homem. Jesus fala de um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas ou coberto de feridas. Talvez na tua versão diga que aquele homem era coberto de úlceras. E eu, como sou curioso, fui no Google e perguntei ao Google, pesquisei o que significa úlceras. Úlcera, meu querido, é uma ferida que se forma no revestimento interno de um órgão, como o estômago ou o intestino, ou em áreas externas, como a pele. Percebe-se pelo texto que aquele homem, as úlceras dele eram na pele, era externa, pastor Dezinho, de forma que todos viam. Pode ser superficial ou profunda, e os sinais incluem dor, queimação, náuseas e, nos casos mais graves, sangramento. E o texto não diz que Lázaro tinha 1, 2 ou 3 chagas, mas o texto nos relata que aquele homem era coberto de feridas, coberto de úlceras. E o texto continua dizendo que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Lázaro queria se alimentar das migalhas que caíam na mesa do rico. Não imagine o rico aqui, irmão Marcelo, comendo na sua mesa farta, e aquele mendigo ali do lado dele comendo o que caía no chão, não. O texto diz que aquele homem jazia à porta. Dizer que o pobre, que o mendigo queria alimentar-se das migalhas, significa dizer que aquele homem ia lá fora, no lixo do rico, procurar o que comer. Lázaro, irmão, ia até a porta daquele homem, procurar no lixo com o que se alimentar. Procurar no lixo o que o homem rico sobejava, para poder ter alguma coisa em sua barriga faminta. E o texto continua no verso 22, irmãos. Aconteceu, acompanhe comigo, o verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Aconteceu, meus irmãos, que a morte chegou para ambos os homens. A morte que não escolhe classe social. A morte levou aqueles 2 homens, um que estava visivelmente enfermo e se alimentava de lixo, e o outro que parecia esbanjar a saúde. Partiram da terra dos viventes. Um foi sepultado, creio eu que, dada as posses deste, tenha sido sepultado no melhor cemitério, com um grande cortejo o acompanhando. Creio eu que o seu sepultamento, irmãos, teve grande pompa, que foi no melhor cemitério, com as mais belas coroas de flores e com lindas homenagens póstumas. Ao passo que o outro, irmãos, de repente, nem um enterro digno tenha tido. Talvez, irmãos, o corpo do mendigo nem enterrado tenha sido. Talvez o corpo daquele homem, como era de costume naquele tempo, deve ter sido jogado num lixão e provavelmente devorado pelos mesmos cães que lambiam as suas úlceras.
De repente, nem flores aquele homem deve ter recebido em seu velório. Mas, irmãos, pouco importa o destino que foi dado ao corpo daquele mendigo. O importante é que o texto relata que esse mesmo homem foi levado pelos anjos ao céu. Pouco importa o destino que foi dado ao seu corpo. O que importa aqui é o destino que fora dado à sua alma. Aquele homem rico, creio que ele foi acompanhado por uma grande procissão. Mas o mendigo, irmãos, o texto relata que ele foi levado aos céus por uma escolta angelical. E isso é o que importa, irmãos. O texto diz, irmãos, que Lázaro foi levado ao céu pelos anjos, ao seio de Abraão, também conhecido como paraíso. E no verso 25 diz que aquele que em vida jazia em situação deplorável, agora está sendo consolado. Irmão, Auro, está ali o destino da alma do homem rico. Irmãos, em primeiro lugar, rico em vida. Porque daqui em diante o texto vai descrever a situação miserável daquele homem. Pois o mesmo, irmãos, era rico para com os homens, mas não era rico para com Deus. Verso 23, acompanhe comigo. No inferno, e a palavra original aí é Hades. Guarde essa informação, ela vai ser importante mais na frente. No inferno, estando em tormentos, preste atenção nessa palavra, ela vai se repetir algumas vezes durante o texto. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro em seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Então clamando, aquele homem que mandava, que dava ordens enquanto era vivo, agora aquele homem clama. Agora, irmãos, aquele homem suplica e implora por misericórdia. E ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha só, irmãos, ele conhecia Abraão. Abraão, irmãos, é um personagem bíblico, ou seja, em vida ele ouviu falar de Abraão, ele ouviu falar da lei, ele ouviu falar dos profetas. E lá do inferno ele olha para cima e reconhece também a Lázaro. Ora, se ele ouviu falar da lei, dos profetas, ele sabia muito bem do exercício de amor e misericórdia que ele deveria ter tido com aquele miserável homem que jazia à sua porta. Entenda, meu querido, o rico não foi para o inferno por ser rico, porque salvação e condenação não depende de classe social. O que está em questão aqui, irmãos, é o coração fechado daquele homem diante da necessidade alheia. O rico sabia da necessidade de Lázaro, mas não lhe deu o que vestir, não lhe deu o que comer. Ele sabia que Lázaro se alimentava de lixo e em momento algum se compadeceu daquele pobre miserável. Não foi a riqueza que o lançou no inferno, mas a sua falta de misericórdia. Irmãos, existem ricos que têm misericórdia no coração e estendem a mão para o seu próximo, ao passo que existem pobres, soberbos, que não se compadecem do seu semelhante. Mas o fato, meu querido, é que o evangelho não se limita à liturgia de culto. Mas o verdadeiro exercício do evangelho deve se estender lá para fora, na ajuda aos pequeninos do Senhor Jesus.
Tiago capítulo 1, 27 diz que a religião pura e sem mácula para com Deus, nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminados do mundo. Mateus 25, irmãos, Jesus diz que quando nós fazemos aos necessitados é o mesmo que estarmos fazendo a Jesus. De modo que a sentença desses é o reino. Jesus dirá a estes que têm um coração aberto para ajudar os pequeninos dele, Jesus dirá no último dia: vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ao passo que aos que não assim recebem aos pobres, a sua sentença é Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E em também Mateus 25, 46, que diz: irão estes para o castigo eterno. Então, irmãos, é muito sério o exercício da misericórdia. Não adianta a gente conhecer muito a Bíblia, deve-se conhecer, deve-se pregar o verdadeiro evangelho, deve-se conhecer e adquirir boa teologia, mas isso deve ser exercido lá fora, isso deve ser praticado. A gente tem que ter esse coração volitivo, esse coração que se doa em prol dos pequeninos de Jesus. Voltando para o texto, irmãos. Aquele homem que tinha tudo em vida, agora implora por uma única gota d'água que seja. E a resposta foi: disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui está consolado, e tu em tormentos. Verso 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá para nós. Verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro, o que mandes na minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de virem também para este lugar, de que não venham também para este lugar de tormento. Verso 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, aquele homem que em vida não ligava nem para a sua própria alma, agora no inferno ele demonstra preocupação com a alma dos seus irmãos e passa a implorar pela salvação dos seus familiares. E se ele passa a pedir pela salvação dos seus irmãos, é porque certamente os seus irmãos na terra vivem o mesmo tipo de vida que ele vivia. E o texto continua: manda a Lázaro que vá lá testemunhar para os meus irmãos. Opa! Os irmãos do rico também conheciam a Lázaro. Mas Abraão responde, irmãos, que se a palavra de Deus não os convencer, não é o milagre da ressurreição de Lázaro que os vai convencer. Você deve estar se perguntando: mas irmão Auricélio, será mesmo que se alguém viesse dos mortos dizendo que esteve no céu ou no inferno, será que as pessoas não iriam crer? Irmãos, por maior que seja o milagre que alguém presencie, testemunhe, se o Espírito Santo de Deus não convencer essa pessoa da justiça, do pecado e do juízo, elas continuarão incrédulas. Exemplo, irmãos, aquela multidão inteira no Egito, que testemunhou as 10 pragas, que testemunhou a coluna de fogo à noite para os proteger do frio, que testemunhou aquela grande nuvem para os proteger do sol, que testemunhou o mar abrir no meio.
que viu o monte Sinai fumegando e ouviu a voz do próprio Deus. Aquelas pessoas, irmãos, ainda fizeram um bezerro de ouro para adorar, ou seja, continuaram incrédulas, não se arrependeram e não entraram na terra prometida. Não é milagre que salva. Os religiosos do tempo de Jesus, irmãos, presenciaram pessoas mudas voltando a falar, cegos voltando a enxergar, inclusive presenciaram pessoas ressuscitando e continuaram incrédulos. E perguntaram ainda a Jesus Cristo: se tu és o Cristo, fala de forma aberta. E Jesus respondeu para eles: eu falei, vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Irmãos, testemunhar milagre não gera conversão. Você não tem que crer por causa que alguém diz que foi no inferno. Você não tem que crer porque alguém diz que foi no céu. A Nadir toda semana está no inferno. Acho que ela passa mais tempo no inferno do que na terra, meu Deus. Você tem que crer, irmãos, pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? E o que é que você observa hoje? Uma multidão indo atrás de milagres. Uma multidão indo testemunhar milagres. Só tem um problema: elas estão indo testemunhar milagres num lugar onde a palavra não está sendo pregada. E por maior seja o milagre que ela possa testemunhar. Na igreja do falso profeta tem milagre, viu, irmãos? Você pensa que não, mas tem. Por maior o milagre que ela possa testemunhar, vai continuar incrédula, porque não ouve a palavra de Deus. Irmãos, o maior milagre que alguém pode receber nesta vida é o milagre da conversão. É ter um coração regenerado, é receber o genuíno arrependimento, é ser transportados das trevas para a luz, é ser transportados da morte para a vida. Esse é o maior milagre que nós devemos almejar: a nossa conversão e a conversão dos nossos familiares. Amém, meu querido? Irmão Auricélio, ao final de contas, você já pregou por meia hora. E como que é o inferno? Irmãos, pelo texto que nós lemos, o inferno é um lugar onde tem chamas. É um lugar de tormentos. É um lugar onde não existe sequer uma gota d'água para alívio dos tormentos. É um lugar onde as súplicas não são atendidas. É um lugar onde as memórias dos condenados continuarão pelos séculos dos séculos. Onde o condenado terá lembrança de cada vez que ele ouviu o evangelho e endureceu o coração. Ele terá lembrança de ter chamado de doido aqueles crentes pregando nas praças e nos terminais. Exatamente agora, enquanto nós estamos aqui, tem pessoas lá, experimentando, irmãos, a justa ira de Deus, experimentando as suas sentenças, experimentando o pagamento pelos seus pecados impenitentes. Exatamente agora, enquanto nós estamos aqui, tendo mais uma oportunidade, tem pessoas em profundas trevas, em profundo abismo, onde Mateus 13 chama de fornalha ardente, num lugar onde só se escuta choro, lamentos e ranger de dentes. Num lugar, irmãos, onde o fogo nunca se apaga, onde a ferida não cicatriza e onde o verme não morre, conforme Marcos capítulo 9. Quem morre agora, sem arrependimento de seus pecados e fé genuína em Jesus Cristo, vai para o inferno. E isso não é o pior. Como assim, irmão Auricélio? Pode piorar? Pode, irmãos. Vai piorar.
Lembra que eu pedi para você lembrar sobre a palavra Hades, que seria importante mais na frente? Então, Apocalipse 20:14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. A palavra original aqui é: então a morte e o Hades. A Bíblia fala, irmãos, que haverá duas ressurreições. Uma é a ressurreição dos justos, que despertarão para receber um corpo glorificado. A outra é a ressurreição dos injustos, que sairão do Hades e terão as suas penas agravadas. O texto diz que a morte e o Hades, a morte e o inferno, a morte e aquele lugar onde estava o homem rico, serão lançados no lago de fogo. Aqueles que hoje estão no Hades, um dia as suas almas retornarão para os seus corpos. Corpos esses que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Irmão, o que é que você pensa quando se fala sobre lago de fogo e enxofre? Não, parece não fazer sentido. Fogo com lago? Lago de fogo, como assim? A não ser, irmãos, que esse fogo fosse em estado líquido. Fogo em estado líquido, irmão, como assim? Meu irmão, eu penso em lava. Lava vulcânica, aquele material incandescente que vulcões expelem quando entram em erupção. Os adventistas dizem que os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, mas não serão atormentados para sempre. Eles dizem que os corpos dos ímpios serão lançados ali, serão atormentados somente pelo tempo necessário que eles morram e sejam aniquilados. Porém, Apocalipse 14 diz que o condenado beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Verso 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Sim, meu querido, por mais dura que seja essa verdade, a punição será eterna. Daniel capítulo 12, Mateus 25 e em vários outros textos dizem que o castigo é eterno. Os ímpios queimarão eternamente. Eu tenho certeza que todos nós aqui, pela idade que eu estou vendo aqui, todos nós já levamos uma queimadura. Seja num ferro quente, seja em água quente. Os motoqueiros aí, certeza que já deve ter se queimado na descarga de uma moto. Irmãos, foi uma queimadura que foi na parte do corpo. Foi uma queimadura que você tinha água ao seu alcance para colocar em cima daquela queimadura. E o fato é que enquanto aquela queimadura ardia, você tinha na sua mente a seguinte frase: vai já passar. A maior dor que você já sentiu na sua vida, enquanto doía, você tinha a esperança que por mais que doesse, você sabia que já ia passar. E no inferno, irmãos, não será assim. A queimadura não será numa única parte do corpo, mas os ímpios serão lançados de corpo inteiro no inferno, que arde pelos séculos dos séculos, sem descanso, e o condenado não desfrutará nem mesmo da esperança de que um dia aquela dor cessará. Irmãos, assim como o pecado é uma ofensa a um Deus eterno, também a sentença do pecador é o castigo eterno. Irmão Auricélio, para quem é esta condenação? Um ponto importante, irmãos, a se notar sobre a condenação do inferno, é porque as pessoas costumam pensar assim, o ser humano que é bom vai para o céu, e aquele que é mau vai para o inferno. Irmãos, isso em partes é verdade, só tem um problema. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, irmãos, ninguém é bom, todo mundo está perdido. Verdade. O homem do texto que nós lemos foi para o inferno por conta da sua soberba,
por conta da sua falta de misericórdia para com o próximo. Mas nós todos também, irmãos, merecemos a condenação do inferno. Tenha em mente uma coisa, meu querido: quem merece tal condenação somos nós. Por cada mentira contada, por cada perdão não liberado, pelo ódio nutrido no coração, pela cobiça, pelo adultério, pela idolatria e por cada desonestidade e mau testemunho, nós merecemos o inferno, porque nós ofendemos a santidade de Deus com o nosso pecado. E isso é uma terrível notícia, irmãos. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia, meu querido, minha querida, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A boa notícia, irmãos, é que Jesus Cristo se entregou em nosso lugar, em nosso favor, para que por meio da sua morte nós fôssemos salvos de tão terrível condenação. Glória. Da próxima vez que você ouvir a palavra que Jesus salva, tenha em mente do que é que Jesus salva. Jesus não quer salvar, irmãos, e amém, Ele abençoa financeiramente, mas Ele não veio à terra para morrer, para salvar a tua conta bancária. Ele veio para salvar a tua alma da condenação do inferno. Irmãos, eu quero que você tenha esse relacionamento com a obra de Cristo. Foi disso aqui que Jesus nos salvou. A boa notícia, irmãos, é que o Filho de Deus recebeu a ira de Deus que deveria cair sobre nós. Evangelho de Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado. Irmãos, a questão aqui não é quem pecou mais, quem pecou menos. A questão aqui, ou o inferno, não é para quem peca ou deixa de pecar. Quando Cristo morreu, você tem que ter na mente uma coisa: o inferno é para quem não se arrependeu. O inferno é para quem ouve o Evangelho e age com incredulidade. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado. Como você tem reagido ao Evangelho? Com fé para a salvação ou com incredulidade para a condenação? Irmãos, um dia nossos familiares receberão a triste notícia do nosso falecimento. Enquanto familiares e amigos choram, profissionais estarão preparando o nosso corpo para um último adeus. Um carro funerário levará os nossos corpos para junto deles. O nosso corpo estará dentro de uma urna funerária para ser velado. Alguém estará chorando na cabeceira do teu caixão. Em seguida, as mãos dos nossos familiares e amigos estarão segurando nas alças do nosso caixão para nos levar para uma cova. E enquanto tudo isso acontece na terra, onde estará a tua alma? Meu Deus. Qual será o teu destino eterno? É como diz o trecho do hino 570 da harpa cristã, que diz: qual será no futuro o teu lar? Conclusão, irmãos, o texto deixa claro que há aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados, contradizendo aqui a doutrina do... Me ajuda, pastor Jardel, que todo mundo será salvo. É o universalismo. O universalismo, obrigado, meu querido. O universalismo diz, irmãos, que vai todo mundo ser salvo, até o Satanás vai ser salvo com os anjos dele. Esse pode, irmãos. Não, o texto está dizendo que existem dois grupos: um grupo de salvos e um grupo de condenados. E não só aqui nesse texto, mas muitíssimos outros textos deixa clara essa distinção.
Essa distinção é clara, meu querido. A Bíblia diz que tem aqueles que entram pela porta estreita e andam pelo caminho estreito, ao passo que tem aqueles que entram pela porta larga e andam por um caminho largo. A Bíblia fala, irmãos, que o Evangelho é semelhante a uma rede jogada ao mar, que atrai, que puxa, que arrasta todo tipo de peixe, na qual os peixes bons são jogados no cesto e os ruins são lançados fora. Mateus 13, 49 e 50 diz que assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Diante desse texto, meu querido, eu te pergunto: você é um peixe bom, proveitoso, ou você é um peixe ruim? Você anda pelo caminho estreito ou anda pelo caminho largo? Você é trigo ou você é joio, ovelha ou bode, filho de Deus ou filho do diabo? Você tem recebido o Evangelho com fé ou com incredulidade? Quem crê será salvo, irmãos, e quem não crê será condenado. Presta atenção, irmãos, na seriedade dessa mensagem. A nossa salvação depende de crer no Evangelho. A nossa salvação depende de fé em Jesus Cristo. Salvação ou perdição depende da nossa resposta ao Evangelho. Como você tem respondido ao Evangelho? A ordem é: se arrependa de suas más obras e deposite fé salvadora no Filho de Deus. Condenação, meu querido, é para quem não se arrepende e para quem não crê em Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, irmãos, para nos salvar de tão terrível condenação. Limpe as suas vestes no sangue do Cordeiro. E eu concluo com Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.